Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui para mais uma mensagem. Eu tenho certeza absoluta que o que virá pela frente vai ser uma resposta de Deus para você. Talvez mude coisas sensíveis na sua história e que lhe trarão grandes recompensas. Só vou te pedir um favor, é muito simples e ajuda a fazer com que essa mensagem ajude e abençoe ainda mais pessoas. Tem um botãozinho de joinha aqui embaixo, clica nele, não tem problema não dá choque e vai fazer a mensagem mais longe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, que toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você. Vamos para o vídeo? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 15, versículo de número 14, diz o seguinte: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Deixa eu situar você. Essa é uma das parábolas que eu amo demais. É a parábola do filho pródigo. Lembra? O filho pródigo um dia chegou para o pai e disse: pai, me dá tudo que é meu, a minha parte da herança, que eu vou embora. E eu vou aproveitar a vida da forma que eu bem entender. O pai do filho pródigo, assim como o filho havia pedido, fez. Lhe entregou toda a sua herança. E aí, o filho, com a herança, foi embora. E dia após dia, ele gastou aquela herança. Porém, no dia que a herança acabou, ele lembrou-se do pai. E no dia que ele lembrou do pai, ele voltou para casa. Mas a questão importante é, ele só lembrou do pai porque acabou a herança. Eu vou repetir para fixar isso. Ele só lembrou do pai porque acabou a herança. Existem memórias dentro de nós que só são ativadas quando existe uma perda. Quando algo que estava nos sustentando naquele lugar acaba. E o filho pródigo só ativou a memória do pai quando a herança acabou. A boa nova, ou a boa notícia, que é a mesma coisa, é que o filho voltou para casa e o pai ainda estava lá. Ele lembrou do pai porque acabou a herança, mas o pai ainda estava lá. Deu tempo. Mas a percepção do filho em relação ao pai, mais importante do que tudo, é descobrir de que o pai é para sempre, e o que o pai dava tinha um tempo determinado para acabar. Deus é mais importante do que as coisas que nos entrega. Deus é soberano sobre tudo, e o que Ele é mais importante do que Ele faz para nós. Portanto, a percepção sobre Deus tem que ser alterada, mas só são ativados às vezes quando aquilo que queremos de Deus acaba, quando a perda se instala, e aí lembramos do Criador. E se você parar para pensar na nossa vida, na nossa história, nós somos exatamente assim. Nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam.
E essa é a realidade do ser humano. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos, para quem Deus é. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Observe que nós estamos vivendo um tempo de perdas agora. Quanta gente tem morrido para essa doença? Já parou para pensar que tem muita gente que só descobriu o valor da mãe quando o Covid levou embora? É dolorido falar isso, mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é pedagógico. Você sai do velório muito mais amoroso, você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que respira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita: eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais. Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo, fora de tempo não vale mais. E por isso essa mensagem ela é para esse período. Eu não estou falando agora só de vida sentimental, eu estou falando com o Criador. O filho voltou para a casa do pai porque ainda existia o pai. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento aonde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Eu vou dizer para você sobre uma experiência tátil com o Espírito Santo. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom ter um relacionamento com Jesus. Não espere perder para entender quão importante isso era para a sua vida. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa cidade em Goiás e eu senti um vazio dentro de mim espiritual tão grande. Eu me desesperei. Eu me lembro que eu corri para dentro do banheiro da casa onde eu estava, dobrei o joelho no chão e eu dizia: Jesus, por favor, o que está acontecendo comigo? Eu não estou sentindo a tua presença, eu não estou sentindo nada. E naquele dia, na ausência da presença, naquela angústia da alma, eu entendi quão importante era ter a presença de Jesus para viver, para poder fazer o que eu faço agora. Mas eu sei o que afasta de mim a presença e o que aproxima de mim a presença. Eu não quero perder para valorizar. Eu sou casado há 10 anos. E eu não preciso perder a minha esposa para saber como ela é importante para mim. Entende? Os meus pais ainda são vivos. E eu não quero perdê-los para saber quão importante eles são para mim. Eu tenho 2 filhos, o João e o Noah. E eu jamais quero perdê-los para saber quão importante eles eram. Tudo o que tem de ser falado precisa ser falado agora. Vivido agora. Feito agora. Eu tenho meus pais. Meu pai tem 50 e poucos anos, minha mãe também. A vida deles é mais passado do que futuro, pela lógica.
E já parou para pensar que ao longo da vida, quantos encontros mais eu terei com eles? Graças a Jesus eu vejo meus pais quase todo dia. Mas já parou para pensar que se eu ter os meus pais por mais 40 anos vivos, 90, chutei bem, eu quero mais. Mas já parou para pensar que cada dia que eu os encontro é um dia menos que eu os encontrarei? É doido pensar assim. Eu amo, então eu falo. Eu sinto saudade, então eu digo. Eu preciso pedir perdão, então eu peço. Porque eu não sei o que virá amanhã. E eu não quero ter que perder para entender o peso da palavra que escondi. Eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma frase que define: flores em vida. É exatamente isso. O que eu posso te dizer agora, que se não tiver tempo não poderei dizer mais, ou não terá o mesmo efeito. Eu te amo. Essa palavra só faz sentido quando dita na hora certa. Me perdoa, essa palavra só faz sentido quando dita na hora certa. Você é importante para mim. Essa palavra só faz efeito quando dita na hora certa. Atrasado não vale de nada. Quando a pessoa vai embora, não adianta nada dizer que ama. Não adianta nada dizer quão importante você é. Pedir perdão não adianta, porque acabou. Então eu te amo agora. Me perdoe agora. Eu estou com saudade agora. E se for agora, eu resolvo agora. Agora. Quer ver? Tem alguém perto de você que você ama? Resolve agora. Eu te amo. Aí. Você entende? Quer ver uma coisa? Eu sou casado há 10 anos. Minha esposa está aqui, minha loira. Cadê minha loira? Amor, eu te amo. Agora. Tem que ser agora, entende? Entende? Agora, eu estou aqui agora. E é uma mensagem da boa nova do Evangelho. Quando eu vou deixar para me decidir por Jesus? Agora. Entende? Jesus, eu reconheço o Senhor como o meu único e legítimo Salvador. Agora. Jesus, tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Aonde você está? Na sua casa agora, mas não sei depois, agora. Não espere perder para valorizar, o tempo é agora. Jesus, tu és o meu único, legítimo, suficiente Salvador. Para onde eu irei se só tu tenhas as palavras de vida eterna? Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida. Eu sou teu, único, exclusivamente teu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Deu tempo. Entendeu? Deu tempo para pedir perdão. Em 5 minutos de mensagem, deu tempo para pedir perdão, dizer que ama e voltar para Jesus. Pronto. Agora. Não espere perder para valorizar. Tic, tac, tic, tac. Eclesiastes capítulo 3. Porque para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de sorrir e tempo de entristecer. Há tempo de plantar e semear e colher aquilo que plantou. Há tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. Tem um tempo. Mas se perder o tempo, perde a graça. Não espere perder o tempo. Tiago capítulo 4, verso 14. O que é, pois, a vossa vida? Senão um vapor que aparece e logo desaparece. O filho pródigo ficou sem herança. Voltou para casa. Voltou para casa cheio de desculpas, cheio de histórias para justificar a sua volta. E a Bíblia diz que
Quando ele chegou cheio de desculpas, foi interrompido por um abraço, um anel no dedo, uma veste nova e um banquete esperando. Ainda há tempo. E a realidade do Evangelho de Jesus é: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ter uma nova história. Ainda dá tempo de viver uma nova vida em Jesus. Ainda dá tempo de amar, de ser amado, de ter uma vida transformada. Ainda dá tempo. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, porque em tempo fomos acessados por esta palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é perspicaz em nos alcançar no meio da loucura do nosso dia e nos convencer a parar tudo para resolver pendências que ainda estão em aberto. Jesus, nós não queremos perder tempo, nós não queremos passar pelo processo de dor para valorizar, Jesus. Príncipe da nossa vida, Tu és o nosso Salvador, Jesus. Obrigado pelos meus pais, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, pelos meus amigos, obrigado por poder falar de Ti. Essa é a minha maior alegria, Jesus. Como eu sou feliz fazendo o que eu faço. Obrigado, Jesus, por ter me salvo na cruz do Calvário, por ter me lavado com um sangue precioso, por ter perdoado os meus pecados, ter mudado a minha história. Eu te amo, Jesus, obrigado. É tempo de agradecer e eu não vou perder tempo. Obrigado, Jesus. Amém.